avançar para mim agora. Avança aí. Já cantamos aqui, e dirigidos pela irmã Lenice, ela falou ali a palavra que está aqui no título do meu sermão. O sacrifício cruel e cruento que nos salvou. Ela usou esse termo, cruento. Eu tive que pesquisar para saber, talvez você tenha uma noção. O que significa a palavra cruento? Não é cru não tem nada a ver com cru. Cruento significa sanguinário, sanguinolento, derramamento de sangue. É isso que a palavra cruento quer dizer. E mesmo cantando aqui entre nós cantamos que foi um sacrifício cruel. Foi um destino cruel. Lá na canção do Filho de Javé. Ontem estava conversando com dois irmãos, vou até dizer o nome, estava com Anderson e Luciana. E na conversa, eu falei, irmão, se você parar para pensar, o sacrifício de Jesus foi algo extremamente violento. Foi muito, o que nos salva, o que salvou a todos nós na face da terra, todos os cristãos, foi através de um artifício muito violento. É chocante a morte de Jesus. Nós nunca vamos poder romantizar a morte de Jesus. Nós nunca vamos poder amenizar, não é? Tentar tornar mais bonito, porque não foi bonito. Foi feio, foi cruento, ou seja, sanguinolento. E quando há derramamento de sangue, nos choca, né? A maioria de nós tem dificuldade com sangue. Sangue, você corta o dedinho, sai sangue. Tem gente aqui que se vê sangue, desmaia na sequência, viu, irmão? Tem alguém aqui? Não vai se denunciar, né? Tem gente que só ver o sangue já desmaia. Nunca vai poder trabalhar na área de saúde. Só em ver já embrulha tudo, roda e cai. O sangue, ele é um símbolo muito forte em toda a Bíblia. Porque a palavra de Deus define isso lá na lei de Moisés, que a vida da carne está no sangue. O sangue, na verdade, é o que carrega o oxigênio para todas as áreas do nosso corpo. Onde não há sangue, não há irrigação de oxigênio e a área do corpo morre. O sangue realmente tem o poder e é até sinônimo da vida. Então, quando dizemos que o sacrifício de Jesus que nos salvou foi um sacrifício cruel e cruento, porque aprove a Deus que a nossa salvação fosse através de um ato muito violento, muito cruel, muito sanguinolento. E a gente precisa de vez em quando trazer isso à memória. Precisamos trazer à memória que aquilo que vamos celebrar daqui a pouco, tomar o cálice, comer o pão, nosso sacrifício de cálice e pão, para vocês terem uma ideia, é chamado de incruento. O contrário de cruento. Porque não há sangue literal aqui. É um suco de uva. Não há carne literal aqui de Jesus. É um pão sem fermento. O sacrifício que vamos degustar é incruento. Mas o sacrifício verdadeiro de Jesus foi cruento. Foi sanguinolento. Derramou sangue de verdade. Amém? E é nesse fator do sangue que nós vamos meditar hoje. Já falamos isso em outras mensagens, não é novidade, mas eu trouxe alguns textos aqui muito fortes, para nós entendermos qual é o poder do sangue. Hebreus capítulo 9, versos 18, 19, até o verso 21. Vamos ler juntos? Já está aqui na projeção, não precisa nem abrir aquela mídia que vocês abrem aqui, não precisa. Vamos ler aqui, a menos que seja para o pessoal de casa. Vamos lá, ler com o pastor, quem quiser. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. A primeira aliança de Deus no Sinai com o povo de Israel também teve sangue. E digo mais, já falei em outras mensagens, pegou-se o sangue dos animais mortos e aspergiu sobre o povo, borrifou o povo de Israel com sangue. Todo mundo saiu salpicado com alguma gotinha de sangue no corpo.
A consagração do primeiro sumo sacerdote Arão e seus filhos passaram o sangue de animal na pontinha da orelha, passaram no dedão do pé, passaram em parte do corpo. Literalmente passaram o sangue no sacerdote. A primeira aliança tem sangue como elemento de consagração. Por isso o autor aos Hebreus começa dizendo assim: pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e isopo, que é uma planta, e aspergiu não só o próprio livro da lei, como também sobre todo o povo. Então, o primeiro ritual de consagração coletiva, pegou o sangue dos animais misturado com água e, sacudiu no povo. Todo mundo foi tocado pelo sangue naquela época. Era a consagração. Verso 20, igreja, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Tudo ficou manchado com sangue. Sangue era um elemento usado por Deus para fazer rituais consagratórios. Então, essa é a abordagem do autor aos Hebreus. Na nova aliança, ele vai comparar com a nova, na antiga aliança, comparando com a nova, o sangue de Jesus. Avança aí para mim, por favor. Não são muitos textos, daqui a pouquinho mesmo estarei terminando. Importa que você se concentre para entender o conceito. Disso depende muita coisa, irmãos. Você entender o que você está sendo envolvido espiritualmente. Que pacto foi feito para que nós pudéssemos estar salvos? Isso é muito fundamental, amém? Então não é longa a mensagem, você vai daqui a pouco se levantar, mas eu quero que você se concentre no que está sendo dito. São palavras eternas. Verso 22 diz assim, vamos lá? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sangue. O elemento sangue purificava quase tudo na antiga aliança. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Aqui tem uma figura, hoje vai ser bem ilustrativo, porque falar de sangue, você só imaginar é uma coisa. Você visualizar é diferente. Isso aqui é a tenda do tabernáculo erguido no deserto. Está aqui a tenda daqui para lá, onde os sacerdotes entram aqui. Em volta da tenda tinha um muro feito de tecido, com essas hastes aqui em pé, que circundava todo o perímetro do santuário. Uma porta de entrada, que era aqui. Assim que o pecador, lá em Israel, chegava diante dessa construção, primeiro objeto que ele via era esse altar de sacrifício com 4 chifres. Qual é a primeira visualização do pecador quando entrava perto do que seria um santuário onde Deus habita ou se manifesta? A primeira coisa que ele via era o lugar do sacrifício. Nesse altar do sacrifício, matava-se os animais, então isso aqui ficava ensanguentado. E não só matava os animais, como queimava o corpo dos animais em holocausto. E subia fumaça diante de Deus. O que Deus queria mostrar para o pecador com essa disposição do primeiro altar seu de sacrifício? Que não há remissão sem derramamento de sangue. O primeiro santuário é altamente didático. Era para ensinar a população de Israel que para se chegar a Deus, que estava mais ao fundo, digamos assim, primeiro tem que passar pelo sacrifício de sangue. E como foi dito aí na palavra, você viu? O sumo sacerdote pegou do sangue e passou também no tabernáculo e nos utensílios. Estão vendo essa ilustração aqui, essa representação? O sacerdote pegando sangue com uma bacia
e passando aqui, né, num dos chifres do altar. Era sangue, sangue mesmo. Eu já tive curiosidade, irmãos, mas nunca sanei essa minha curiosidade. Se tinha tanto sangue de animal sendo derramado todos os dias, e era sacrifício todo dia, tinha sempre pecador para ir lá. Imagina o cheiro. O sangue, quando coagula, né? Ele tem um cheiro fétido, um cheiro forte. Imagina que tudo num deserto quente, salpicado de sangue. Eu nunca consegui nenhuma explicação dos meus estudos, como é que eles lidavam com essa sanguinolência toda de animais. Como é que eles manuseavam isso? Depois do altar do sacrifício, vinha a bacia para lavar as mãos dos sacerdotes, porque estavam cheias de sangue. Então essa água aqui também deveria ficar rubra de sangue. E aí o restante dos móveis dentro da tenda propriamente dita, que também tem simbologia apresentando o caminho da salvação, até chegar no santíssimo lugar, o mais profundo, onde se manifestava a glória de Deus. Então o que eu quero enfatizar é que o pecador sabia que não entrava direto na presença da glória de Deus, passava pelo caminho do sacrifício. Primeira coisa, o sacrifício. Amém? Todo mundo pegou? Então avança aí para mim. Mais uma ilustração, né, em computador. Aqui está um close do altar do sacrifício. E aqui, queridos, está o animal, um dos animais aqui, nessa computação gráfica, para ser abatido pelos levitas, pelos sacerdotes. Então se levava um bode, se levava um carneiro, agora também se levava um boi, um animal muito maior, né? Se levava um bode, levava um carneiro, um animal pequeno, mas levava-se também um boi para matar aqui diante desse santuário, naquele altar de sacrifício. Você matar um carneiro, uma ovelha, deve sair bastante sangue. Mas você matar um boi, imagina os litros de sangue que saíam nessa hora. Litros e mais litros de sangue. Agora vamos pensar, foi isso que eu estava conversando com os meus irmãos ontem. Por que Deus, o Deus Todo-Poderoso, ia exigir esse tipo de ritual para a purificação? O que Deus quer ensinar aos homens com essa sanguinolência toda, com esse sacrifício cruento? Havia um didatismo de Deus. Porque quando alguém ia levar um animal para sacrificar por cometer pecado, quando alguém pecador arrependido ia diante do santuário oferecer sacrifício, primeiro ele tinha que confessar o seu pecado. E ele tinha que confessar o pecado, algumas vezes, colocando a mão sobre o animal que ele trouxe. Por que colocava a mão sobre o animal que ele trouxe e confessava em voz alta o seu pecado? Porque estava ali simbolicamente transferindo a sua culpa e a sua sentença para o animal. O animal era o sacrifício substitutivo. Ao invés de matar o pecador, matava o seu animal no lugar do pecador. E isso era muito didático. Porque quando o camarada pecasse de novo, ele sabia, o ritual é esse. Uma vida por outra vida. Quantos entenderam isso aqui? Diga amém. O que Deus ensinou com tanta mortandade animal? Você se espanta lendo a Bíblia. Em alguns momentos na Bíblia, descreve matança de inúmeros animais. Centenas. Centenas num dia só. Imagina quanta vida foi derramada de animal. Mas na cabeça do pecador judeu, ele entendia: o meu pecado foi substituído. A minha vida deveria ser imolada diante de Deus, mas o animal vai morrer no meu lugar. Porque o meu pecado custa vida. Quantos entenderam isso que eu acabei de falar? E deve ser para nós também a mesma simbologia. O meu pecado, o seu pecado, custa sangue, custa a vida de alguém. Não podemos pecar gratuitamente de prazer egoísta.
Tem que lembrar, quando eu erro, eu deveria morrer pelo meu pecado, mas alguém morreu para me substituir. É essa a mensagem da morte dos animais, na antiga aliança, apontando para o sacrifício de Jesus. Olha o que está escrito aqui em Levítico 5,6, irmão, vamos ler? Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita, como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote, por ele, fará expiação seu pecado. Pecado na antiga aliança era custoso. Você tinha que ter um gado. Você não pecava várias vezes. Você tinha que fazer uma criação de gado. Nem sei se era assim, literalmente, irmãos. Se a pessoa não tivesse mais gado e cometeu o pecado, como é que fazia, né? Eu, sinceramente, não sei. Tem coisas que só a cultura judaica preservou. Teria que estudar com os rabinos como é que eles faziam isso. Porque se você tinha que levar um animal para morrer no seu lugar por causa de pecado, e a gente peca inúmeras vezes. Quantos animais você tinha que ter para pagar todos os pecados? Tinha que criar um rebanho, só por conta dos pecados. Mas o preço era sangue, e era no lugar do pecador. Amém? Todo mundo entendeu isso? Avança aí para mim. Eu peguei essa ilustração na internet, a Lenice pesquisou para mim, num site americano, porque os sites brasileiros, eles evitam colocar imagens muito cruéis. Isso aqui é um site americano, olha só, a morte de um boi sobre o altar, quantos vasos encheria? Mais ou menos, né? É sangue à beça sobre o altar. Por isso que eu falei, não adianta só eu ler para você e você imaginar na sua cabeça, sem ter uma visualização. Porque a nossa mente não está acostumada com esse tipo de coisa. Vejam quanto sangue. É muito sangue derramado sobre o altar. Avança aí para mim. O preço do pecado é a vida por outra vida. Isaías 53:10, igreja, vamos ler? Eu falei que não são muitos textos, então já vou terminar. Leia comigo, por favor. Todavia, ao Senhor Deus agradou moê-lo, moer o filho, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Estava profetizado que ele daria a sua vida, a sua alma, como oferta pelo pecado. Por isso João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o único ser perfeito. Vou colocar ser, porque ele era homem, mas também era Deus. O único ser perfeito, sem pecado, sem mácula, sem mancha, que teria o poder, o privilégio e o poder de, com sua morte, tirar o pecado da humanidade toda, de bilhões de pessoas, de muita gente. Amém, povo santo? Sabe por que nós estamos reunidos aqui hoje, irmãos? Porque o Cordeiro de Deus já morreu naquela cruz. Sabe por que nós estamos reunidos aqui em nome dele? Porque o Cordeiro de Deus já deu a sua vida em oferta pelos nossos pecados. Temos que trazer isso à memória. Você sabe disso, não é nenhuma novidade. Mas a vida vai correndo, os dias vão correndo sobre a terra, e você se distrai com seus problemas, com as suas dívidas, com as suas ambições, com os seus projetos, e tem que trazer o tempo todo à memória. Eu vivo porque aquele que morreu na cruz, morreu pela minha vida. Se ele não morre por mim, eu ainda estava condenado às trevas. Só estou vivo porque alguém morreu no meu lugar. E esse alguém é Jesus. Só estou andando na terra por causa disso. Eu só me congrego aqui com vocês por causa disso. Eu só me uno a vocês todas as reuniões por causa disso. Se ele não morre, essa reunião seria inócua. Porque seríamos todos dependentes de remissão. Então avança aqui para mim, por favor.
Jesus verteu o seu sangue no nosso lugar. Éramos nós que deveríamos pagar o preço na cruz, pela própria mazela. Mas não temos a menor condição, somos pecadores. Ele morreu no nosso lugar. Ele é o sacrifício substitutivo. Assim como os animais prefiguraram a substituição do pecador pelo animal, assim o Cordeiro de Deus nos substitui na nossa sentença. Quantos podem dizer amém? Avança aí para mim. Então vamos ver. Eu sempre aconselho a igreja a ver o filme Paixão de Cristo pelo menos uma vez no ano. Sabe aquele filme do Mel Gibson, que impactou a humanidade alguns anos atrás? Tem muitos filmes sobre Jesus, mas a maioria deles não tem o mesmo impacto desse filme. Então até saiu um novo filme agora sobre Jesus, um filme de terror, irmãos. Conseguiram fazer um filme de terror, usando o nome de Jesus, blasfêmia. Mas esse filme aqui foi feito por um católico romano, o Mel Gibson é católico romano, e ele procurou ali expressar a interpretação do que seria o sacrifício de Jesus. Esse filme foi tão impactante que pessoas vendo esse filme, algumas delas faleceram dentro do cinema. Tiveram ataque cardíaco e morreram dentro do cinema. Um pastor aqui no Brasil de 40 e poucos anos morreu dentro do cinema, de tanta agonia. É um filme muito chocante, muito forte. Tem gente cristão que não gosta de ver esse filme. Ah, não, pastor. Vou ficar vendo Jesus sofrendo, levando bofetada, sendo torturado, levando chicotada na carne dele, rasgando as carnes dele. E sangue que não acaba mais. É um filme muito duro. Não é romantizado. É cruento. É sangrento. Então, eu não vou fazer vocês verem um trecho enorme dessa fita. 2 minutos. Você vai ver que 2 minutos não é pesado para a gente suportar. Solta aí, por favor, o vídeo. Quando a gente vê as cenas da mutilação do seu corpo com flagelo, né, com aquele chicote cheio de pregos, de ossos, é extremamente doloroso. Mas eu recomendo que se veja pelo menos uma vez a cada ano, para trazer à memória o impacto visual do sacrifício do Cordeiro. Não podemos romantizar a morte de Jesus. A morte de Jesus foi dura, foi cruel, foi cruenta, foi sangrenta, foi violenta. Isso tem que trazer peso sobre o nosso coração de constrangimento. Porque quando eu peco livremente, alegremente, eu estou esquecendo toda essa dor que ele sofreu no meu lugar. Deve nos trazer peso, sim, de reflexão, de constrangimento, de pesar. Eu não posso errar com aquele que deu a vida por mim. Eu não posso gratuitamente entregar minha vida na mão do inimigo. Eu fui resgatado por um preço muito grave, muito sangue foi derramado por mim. E aqui é só um trechinho pequeno. Existem outras partes mais terríveis. Avança aí para mim, por favor. Fomos comprados pelo sangue do Rei Jesus. 1 Coríntios 6,20, igreja, vamos ler? Porque fostes comprados por preço. Diga assim, eu fui comprado por preço. Significa que teve um preço pago para me resgatar. Por que eu não tenho mais autonomia, apesar do livre-arbítrio, de viver de qualquer maneira? Porque eu fui comprado por sangue. O preço pago foi sangue. Eu sou pactuado com o sangue do Cordeiro. O Filho de Deus me comprou com seu sangue. Qual foi a moeda de troca para me tirar da mão da morte? O sangue dele. O sangue dele está valendo na minha vida. Está valendo na sua vida. Quantos podem dizer amém? Você não se pertence mais. Você foi comprado. De escravo da morte, do pecado, a escravo de Cristo. Mudou de dono. Quantos podem dizer amém? Nem todo mundo fica confortável em dizer, eu sou escravo de Jesus.
Eu fico absolutamente confortável em dizer isso. Pelo contrário, eu dou graças a Deus que eu sou escravo de Jesus. Porque senão eu seria escravo do diabo. É as duas opções. Eu fui comprado por preço. Paulo fala à igreja primitiva, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, com o vosso procedimento, com a vossa vida. Glorifiquem ao Senhor, porque foste comprado com o preço do sangue do Cordeiro. Somos todos comprados aqui nesse lugar. 1 Pedro 1,18, igreja. O apóstolo diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, o sangue do ungido, o sangue do rei ungido. Você foi comprado com preço, o preço foi caro, foi Deus que pagou, e é o preço do seu filho, e o seu filho é um rei. Porque ele é rei, você foi comprado pelo sangue do ungido. Todos fomos comprados pelo sangue do ungido. Glorifiquem a Deus com as vossas vidas, porque ela pertence ao ungido. Pertence ao Cristo. Avança aí para mim. Essa aliança, esse pacto, foi firmado com sangue. 1 Coríntios 11, 25, igreja. Vamos lá? Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança, diga assim, novo pacto. Você entende o que é um pacto? Você entende o que é um pacto? A palavra aliança, em português, às vezes, ela perde um pouco da sua força. Um pacto de sangue é um pacto que envolve vida e morte. A nossa aliança com Jesus é uma aliança de vida e morte. De sorte que não podemos profanar o sangue da aliança com o qual nós fomos santificados. Quantos entenderam? Todos quantos somos de Cristo, fomos aspergidos pelo sangue dele. A palavra diz isso. É uma aspersão espiritual. Como foi feito na antiga aliança? Jogou sangue sobre o povo? Assim na nova aliança, daquela cruz, aspergiu sobre nós. Estamos marcados pelo sangue do Cordeiro. Estamos marcados pelo sangue divino, pelo sangue precioso. A minha vida e a sua foi tocada por esse sangue. Por isso a palavra de Deus diz, vamos ler aqui 1 Pedro 1,2, vamos lá, igreja? Você foi eleito para isso, vamos lá? Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. E o que, igreja? A aspersão do sangue de Jesus. Ainda que literalmente o sangue dele foi aspergido na cruz, há 2000 anos atrás, esse sangue nos alcança. Está sobre todos os eleitos do Senhor. Para a aspersão do sangue de Jesus Cristo, o Rei ungido, graça e paz vos sejam multiplicadas. A igreja primitiva era estimulada a lembrar sempre, sobre vocês está o sangue do Rei. Vocês carregam sobre a terra o sangue do Rei. O Rei verteu sangue para comprar vocês, para resgatar vocês. Vocês têm um pacto, vocês têm uma aliança de sangue com o Rei. Nós todos temos uma aliança de sangue com Jesus. Sair dessa aliança não é fácil. Menosprezar essa aliança não é bom. Calcar aos pés o Filho de Deus é perdição. Profanar o sangue da aliança com o qual foi santificado, perdição. Não existe neutralidade. Entenda isso que eu vou falar agora. Tem gente que vem a Jesus, é tocado pelo sangue, e depois resolve que quer viver a vida dele fora de Jesus. Está cometendo o maior erro da sua existência.
antes não tivesse sido tocado pela aliança, pelo pacto de sangue. Uma vez tocado pela aliança, o pacto de sangue, é responsável por esse sangue. Quantos podem dizer amém? Você entendeu o que o pastor falou? Nenhum de nós está isento do sangue de Jesus. Pelo contrário, precisamos dele. Dele nos beneficiamos. Esse sangue tem valor perene. Esse sangue não só nos comprou no passado, ele continua remindo as nossas culpas. Por causa do sangue de Jesus, do justo, o meu pecado atual é perdoado. Vamos ver a palavra de Deus diz, vamos lá? Avança aqui para mim, por favor. Já avançou? Aí. O efeito do pacto firmado com o sangue. 1 Pedro 1:2, igreja, estamos terminando. Falei que vai ser rápido. Vamos lá? Eleitos, segundo a presciência de Deus. É repetição, não é não? Repetiu, desculpa. Hebreus 9:14, vamos ler aqui embaixo, vamos lá? Muito mais. O sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará futuro a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Para eu continuar sendo considerado justificado na terra e servir ao Senhor Deus, eu preciso do sangue do Cordeiro, purificando a minha consciência do pecado. Sabe o pecado que eu vou cometer amanhã e na terça e lá no sábado? Já está garantido que tem um meio de redenção. O sangue do Cristo. Não é que eu tenha isenção para pecar à vontade por causa do sangue do Cordeiro. Não é isso. Pelo contrário. Só posso ser remido por causa do sangue do Cordeiro. Porque senão o acúmulo dos meus pecados me tiraria fora da graça. E eu seria condenado à perdição eterna. Mas glórias a Deus pelo sangue do Cordeiro. Porque o meu pecado involuntário que eu vou cometer, ele tem remissão. E a minha consciência vai ser purificada. Se nós não fôssemos purificados na consciência, cada pecado que cometemos nos condenaria de tal maneira que a nossa alma ia sucumbir. Nós íamos nos achar tão indignos dessa salvação que nós não íamos desfrutar dela. Mas graças a Deus, hoje você vai tomar o pão, comer, tomar o cálice, beber e dizer: eu estou pactuado com Cristo. Os meus pecados foram cobertos pelo sangue dele. Eu posso sair daqui sem acusação do diabo, porque o sangue do Cordeiro me justifica e purifica a minha consciência do pecado. É na alma o efeito do sangue. É na sua alma, na minha alma o efeito do sangue, dessa aliança. Avança mais um para mim. Hebreus capítulo 13, verso 20, igreja. Então, finalmente, os dois últimos textos antes da Santa Ceia. Vamos lá? Leia comigo. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Diga assim, sangue da eterna aliança. Olha como é perene esse sangue. Pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem. Dependemos do sangue de Jesus para continuarmos sendo aperfeiçoados no nosso dia a dia. Vos aperfeiçoe em todo o bem. Para quê? Para cumprirdes a sua vontade, a vontade do Senhor, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Quantos somos dependentes desse sangue derramado? Como somos dependentes do sangue perene, de uma aliança perene, eterna? Como eu sou dependente disso? Para que seja aperfeiçoado e as minhas obras sejam aceitas diante de Deus. Temos que nos lembrar do sangue sempre. Hebreus 9,14, igreja, vamos lá?
muito mais. Está repetido? Mas vamos falar de novo. Muito mais. O sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos a Deus. Amém, povo santo? Avança o último aí, já é a Santa Ceia, já. Peço à igreja que se coloque de pé. Você já entendeu? Eu acredito que você entendeu, não entendeu? Eu comecei lá na antiga aliança. Eu comecei na sanguinolência, no sacrifício cruento de animais. E aí entendemos que Deus fez aquilo tudo para educar o povo. Pecado custa vida. Nosso pecado tem preço, custa uma vida. Para não nos matar, matava o animal. Para não nos matar, Jesus morreu no nosso lugar. Amém? Então, o nosso pecado é muito danoso. É um preço caríssimo. E como ainda somos pecadores, cometemos mesmo involuntariamente pecados, nós precisamos desse sangue a nosso favor, para purificar nossa consciência. Senão nós nos sentiríamos o tempo todo indignos. Mas sabe como você vai sair daqui digno nessa noite? Você vai tomar o pão e comer, tomar o cálice, beber e dizer: eu aceito o pacto de sangue com o meu Salvador. Eu estou aliançado com Ele nesse sangue. Eu aceito o sacrifício dele pagando meu preço naquela cruz. Eu aceito ser servo, escravo de Jesus. Porque ele me comprou com a própria vida. A vida dele pela minha, a vida dele pela vida de vocês. Ele nos comprou com a própria vida. Amém, queridos? Somos totalmente pertencentes a Cristo. Somos totalmente comprados pelo sangue dele. Tome o pão e coma nessa noite com essa consciência do valor do sangue do Cordeiro na sua vida. Amém, povo santo? Volta lá naquele texto, tem um texto da Santa Ceia. Volta lá, por favor, só voltar o slide. Aquele texto nós vamos ler ainda. Mas eu queria conduzir você a essa reflexão antes de tomarmos o pão e comermos. Reflita aí naquilo que você entendeu nessa noite. Para que você possa se beneficiar. Aí, deixa aí, por favor. Já lemos? Já lemos, né? Deixa aí. Continua meditando aí naquilo que você entendeu nessa noite. Feche seus olhos, igreja. Feche seus olhos. Todos quantos são de Cristo aqui nesse lugar. Todos que já foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Jesus, naquela ceia, naquele cenáculo com seus discípulos, disse: fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que comerdes o pão, todas as vezes que beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Palavras do próprio Senhor Jesus. Ele queria que nós nos lembrássemos da sua morte. Mas Jesus não está morto agora, Ele está vivo há mais de 2000 anos. Mas Ele quer que rememoremos a sua morte, que valorizemos a sua morte, que o sacrifício dele seja trazido à nossa memória. Traga à memória a morte de Jesus por você. Esse impacto visual na nossa mente ajuda-nos a nos conter de errar, irmãos. Lembrar disso vai fazer diferença na sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você, te preparar para tomar o cálice, tomar o pão. Eu quero pedir ao Senhor que nos receba na sua presença santa, maravilhosa. E que o efeito desse sacrifício, mais uma vez, purifique as nossas consciências do pecado. Precisamos dessa limpeza na nossa mente. Nós todos precisamos, eu preciso, você precisa. Amém, queridos? Vamos pedir isso ao Senhor nessa noite? Amém. Santo Deus, nós te bendizemos por estarmos aqui na tua presença. Pai Santo, Pai de amor, que nos amou antes que nós o amássemos, e que deu tudo que tinha na pessoa do seu Filho. Deus Yahvé, o Senhor entregou Jesus
para que por ele pudéssemos ter vida. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e cuja sentença de morte era lago de fogo e enxofre, o Senhor nos amou, o Senhor deu seu Filho, e Jesus obedientemente foi até a morte, e morte de cruz. Jesus também nos amou, e entregou a sua vida por nós. Senhor, meu Salvador bendito, eu só estou aqui vivo na tua presença, porque o Senhor me amou, porque o Senhor se entregou naquela cruz, porque o teu sangue precioso foi derramado em terra. E a Abashira Balabashá, oh meu Senhor, oh Salvador bendito, o teu sangue, Senhor, saiu do seu corpo, caiu nesse solo, dessa terra, para nos remir das nossas culpas. Cordeiro Santo de Deus, Cordeiro sem defeito, Cordeiro sem pecado, ser imaculado. O Senhor pagou um preço altíssimo para me resgatar e aos meus irmãos. Senhor, imprime isso na nossa mente, imprime isso no nosso coração, que nós não somos mais donos de nós mesmos, que nós fomos comprados, e nesta compra, neste resgate, passamos a ser propriedade exclusiva do Senhor. Amém. Somos teus, Senhor, não para viver de qualquer maneira na terra, não para amanhã esquecermos que somos teus, mas nos lembrarmos a cada momento da nossa vida, a cada segundo, que o sangue precioso de um rei comprou a nossa vida. Pertenço a ti, Rei Jesus. Eu sou teu, meu Salvador. Eu sou completamente teu. E eu sei que os meus irmãos também são propriedade comprada pelo Senhor, para servir ao Senhor nessa terra, do mundo dos viventes. Perdoa os nossos erros, Senhor. Perdoa as nossas culpas. Perdoa os nossos pecados, por ação e por omissão. Purifica nossas mentes, Salvador. Se não for o teu sangue, sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos. Mas por causa do teu sangue, o poder do teu sangue, nossas almas vão sair daqui aliviadas. Nossas vestes vão ser esbranquiçadas. Nosso ser vai ser justificado mais uma vez. Te louvo, Senhor, por esse momento de consagração e purificação. Que a nossa vida, Senhor, seja para o louvor da tua glória. Nós possamos te honrar, Rei Jesus, quando saímos dessa concentração, desse ajuntamento. Possamos te honrar diante dos homens. Eu sou teu e o Senhor é meu. Seja assim nas nossas vidas, meu Rei. Em teu nome e por amor do teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém, pactuados. Aleluia. Glórias a Jesus. O maior privilégio do ser humano é ser pactuado com o Rei Jesus. Vamos proceder então essa distribuição dos elementos. Quero chamar à frente o pastor Manuel para me ajudar. E os diáconos que estão designados podem vir à frente. Vamos preparar os elementos. Todos que já são pactuados com Jesus vão tomar os elementos. Quem ainda não passou pelo batismo, espera só mais um pouquinho. Lá em janeiro vocês vão poder participar. Glória a Deus.